Amém. Boa noite, irmãos. Glória a Deus, que alegria, que alegria. Eu não sei como expressar esse sentimento assim que toma meu coração. Eu não tenho palavras para definir aquilo que o Senhor tem feito em minha vida, em minha família. Eu quero assim, irmãos, render graças ao Senhor. Eu quero exaltar o nome do Senhor, eu quero honrar o nome do Senhor, porque Ele tem feito coisas tremendas, coisas maravilhosas em minha vida, em minha casa, e os irmãos conosco têm, assim, nos ajudado nessa peregrinação para que o Senhor cresça em nós. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Wellington, como já foi dito, marido da Paola, que está aqui, genro do Didi e da Edna, que também estão aqui. E eu, assim, irmãos, parece que eu estou muito à vontade aqui. De fato, eu me sinto à vontade no meio dos irmãos, mas é uma incumbência muito responsável e que eu recebo com muito temor. Eu quero, assim, estar na liberdade do Espírito para que somente o Senhor venha ministrar na vida de vocês. Pudesse eu não aparecer, para que somente o Espírito Santo pudesse ministrar na vida da igreja. Mas isso não é possível e eu quero aqui me colocar inteiramente disponível para o Senhor. E como aqui foi orado, que o Senhor encontre terras férteis no coração da igreja, de modo que a semente seja plantada, que ela seja germinada, que ela cresça, que ela frutifique, frutos que sejam permanentes, em nome de Jesus. Amados, o Senhor ministrou na minha vida algo assim tremendo, que eu venho ao longo dos dias ouvindo o Senhor falar comigo, desde o dia que o Cauado trouxe a palavra aqui, a segunda parte da palavra que ele trouxe, cujo título era a pregação do Evangelho. Antes mesmo de chegar aqui, o Senhor falou comigo e naquele dia o Senhor confirmou que ele queria falar à igreja sobre esse assunto, cujo título é Ide do Senhor e o agir do Espírito Santo. Repito, ide do Senhor e o agir do Espírito Santo. Irmãos, essa mensagem acerca da grande comissão, o ide do Senhor, eu procurarei assim dar um enfoque na ação do Espírito Santo no povo de Deus ao longo das eras. E aí nós teremos que fazer assim um apanhado histórico na palavra, fazendo uma breve explanação acerca daquilo que o Espírito Santo fez ao longo dos tempos nos homens e mulheres de Deus, mostrando a atuação dele no meio dos patriarcas, dos profetas, dos discípulos, dos juízes e do próprio Jesus. Essa tarefa, confesso aos irmãos que não é fácil por vários motivos, dentre os quais falar sobre o ide do Senhor já é demasiadamente complexo, sobretudo quando nós partimos do ponto de vista da ação do Espírito Santo ao longo dos tempos, culminando com a grande comissão que o Senhor entregou, o Senhor Jesus entregou à igreja. Então, eu quero assim que os irmãos tenham muita paciência. Eu vou tentar o máximo reduzir, espremer essa mensagem para que caiba no tempo que nós temos aqui, e que o Senhor, então, promova aquilo que Ele quer por meio do estudo dessa palavra. E para isso, queridos, eu busquei muito em oração, no estudo da palavra, artigo, dicionário bíblico, busquei também em livros sobre o assunto, e eu destaco, assim, especialmente um livro que me serviu muito para que o Senhor pudesse falar comigo, de um teólogo, professor, pregador, Charles Finney, um americano, avivalista, que viveu do século XVIII, século XIX, ele escreveu um livro tremendo que trata do Espírito Santo na vida da igreja. Então, eu pude ser exortado, irmãos,
e admoestado com essa palavra, quero dizer já claramente que antes que eu chegue aqui, o Senhor já me exortou, já me admoestou sobre esse ensinamento que Ele me passou e que Ele quer passar à igreja. Ensinamento esse que muitas vezes, ao longo da nossa caminhada com o Senhor, nós colocamos ele assim de forma acessória na nossa fé, nós deixamos ele assim relegado a um segundo plano, nós damos assim, costumamos dar muito mais atenção à nossa salvação e a outras coisas que nos apetecem na nossa caminhada com o Senhor, mas a verdade é que esse ensino acerca da ação do Espírito Santo no nosso ide pelo mundo, anunciando as boas novas, é uma centralidade, está alçado como um princípio que deve estar assim na centralidade do culto ao Senhor e do nosso relacionamento com o Senhor. E partindo já dessas fases introdutórias, eu quero dizer aos irmãos que não há como, queridos, nós fazermos a obra do Senhor por um caminho paralelo. Não há como nós querermos incluir a nossa sabedoria humana. Não tem como nós estribarmos no nosso conhecimento. Não tem como nós buscarmos a criatividade do homem, a oratória, a eloquência, o convencimento do homem. Não há como nós acrescentarmos um côvado sequer à nossa vida, portanto, não há como nós convencermos a quem quer que seja acerca do pecado, da justiça e do juízo, que é um dom que não é partilhado a nós. Ele é único e exclusivo do Espírito Santo. Mas afinal, quem é o Espírito Santo? Resposta difícil, tremendamente difícil. Mas eu resumirei para que nós, assim, nos situemos, em que pese a igreja ter conhecimento por viver com Ele. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, portanto é Deus como Deus Pai e como Deus Filho. Ele é Deus e Ele atuou desde o início, desde a criação. O Espírito Santo, Ele está junto com Deus Pai e com Deus Filho. Já lá no livro de Gênesis, Gênesis 1, verso 1 e 2, o Senhor vai falar sobre isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. E ali ele fala que o Espírito Santo, ele estava sobre a face das águas, fazendo parte de toda a criação. E esse início da ação do Espírito Santo na vida de homens e mulheres de Deus, como nós sabemos, ele não teve início em Jesus encarnado. A ação do Espírito Santo, ao contrário do que muitos possam imaginar, ela não teve início com Jesus encarnado, nem tampouco com o Pentecostes que nós conhecemos pelo livro de Atos, lá Atos capítulo 2. O início, a manifestação do Espírito como terceira pessoa da Trindade vem lá de trás. E que nós tenhamos, irmãos, assim, algo intencional que nos leve a buscar do Senhor o que Ele quer que nós façamos com esse conhecimento, com isso que é uma vontade dEle, para que a igreja ela esteja aqui a fazer aquilo que Ele pede, mas não sem levar em consideração a admoestação dEle, a que façamos tudo o que Ele nos pede com o Espírito Santo nos conduzindo à verdade, o caminho e tudo aquilo que Ele quer fazer entre nós. Isso é requisito fundamental para que a igreja consiga levar a efeito a proclamação do Evangelho do Senhor. Isso é requisito que, sem ele, amados, nós não lograremos êxito em alcançar os corações daqueles que, como Marquinhos muito bem lembrou aqui, a mulher samaritana, estão sedentos lá fora, buscando água de beber, mas aquela água que perece, mas no fundo eles nem sabem que o que eles necessitam é aquela água que ela flui para além de uma vida terrena. E essa água, ela habita em nós. Nós temos essa água e eles têm sede. Nós devemos compreender como o Espírito quer nos conectar com essas pessoas que têm sede, as quais Ele quer também habitar no interior delas. E é sobre isso que o Senhor está a falar conosco.
E eu já inicio lá em Moisés, lembrando que Moisés, quando ele estava conduzindo o povo hebreu do Egito à terra prometida, ele se deparou com um povo que nós sabemos que levou até ele severas reclamações de diversas ordens. Dentre as reclamações que o povo levou até Moisés, nós podemos dizer aqui que foi quando o povo chegou à porta das suas tendas e reclamou de forma manifesta, expressa e severa a falta de carnes, a falta de peixes, a falta de pepinos, a falta de alhos, porque eles não estavam satisfeitos em se alimentar por meio do maná que caía dos céus para aquele povo, dado pelo Senhor. Foi então que Moisés, após ouvir toda aquela reclamação, ele foi acometido de uma angústia muito grande, de uma influência, um esgotamento mental e psicológico tão grande, que sua paciência chegou a ponto dele se colocar diante do Senhor e dizer para o Senhor, um texto que está lá no livro de Números 11, 10, 12, 16, 17 e 24, 25. Ele disse: Senhor, por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei eu a luz para que me digas, leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama à terra que sob juramento prometeste a seus pais? Foi então que o Senhor respondeu a Moisés da seguinte forma, irmãos. Disse o Senhor a Moisés, verso 16, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Verso 17, e então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Saiu então Moisés e foi até o povo. Verso 25 diz, então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram. Irmãos, vejam aqui uma demonstração clara na palavra do Senhor, que desde a criação, como nós vimos no livro de Gênesis, continuamos a ver no livro de Números, o Senhor estava atuando, se demonstrando, aparecendo, se proclamando junto ao seu povo aqui pela vida de Moisés. E curioso, amados, que o Senhor entregou aquela incumbência de Moisés conduzir aquele povo, e o Senhor colocou sobre ele o Espírito. E percebam que a incumbência era grande e o Espírito estava sobre ele, mas nem por isso ele conseguiu, ele somente, conduzir o povo sem que houvesse a necessidade dele ir até o Senhor e reclamar que o povo estava sendo pesado para ele. Ou seja, amados, Moisés tinha o Espírito sobre ele, Moisés tinha o Espírito apossado sobre ele, mas ele necessitou que o Senhor arregimentassem outros para que pudessem junto com ele administrar os interesses do povo. E eu já pergunto para a igreja, como nós poderemos fazer a obra em que pese a incumbência de Moisés ter sido demasiadamente grande para qualquer um de nós, mas o texto, a palavra quer nos dizer que o Senhor quer que nós façamos o que Ele nos pede, mas não sem a presença do Espírito Santo, não sem que Ele nos conduza ao pleno convencimento daquilo que o Senhor quer nos falar, daquilo aonde o Senhor quer nos levar. E foi assim que o Senhor fez com Moisés. E Ele tirou o Espírito que estava em Moisés e colocou sobre os 70, mas Moisés não ficou com menos do Espírito. Moisés ficou com tudo do Espírito, e aqueles 70 também receberam. Vimos então que o Senhor se apresentou ao seu povo por intermédio de Moisés e daqueles 70, e não foi diferente, igreja, com Josué, que sucedeu a Moisés para liderar o povo e levá-lo
até a terra prometida. Números 27 também vai trazer, no verso 18, diz assim: disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Deuteronômio 34, 9. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E aqui eu destaco: e assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Percebam que somente a partir do momento em que o Espírito se apossou sobre ele, foi que o povo deu ouvidos a Josué naquela incumbência que ele recebera após Moisés. O Senhor o revestiu do Espírito Santo, sem o qual ele jamais seria habilitado e capacitado para aquele pesado serviço, bem verdade, aquele pesado serviço de conduzir todo aquele povo, aqueles milhões, à terra prometida. E aqui, queridos, é bom que se destaque que o Senhor, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Os irmãos conhecem essa frase, mas essa frase tem fundamento bíblico. E ele capacita por meio do Espírito Santo. E nós vemos isso também de forma criativa, quando o Senhor estava a estabelecer a construção do tabernáculo. Ele derramou o Espírito sobre Bezalel e Aholiabe, e eles tiveram um nível de criatividade para poder construir não só os elementos do tabernáculo, mas todos os utensílios, isso tão somente porque o Espírito de Deus estava sobre eles. Isso também nos informa que nós não podemos pensar a obra do Senhor sem a presença do Espírito. Assim foi com os juízes. Os juízes, amados, que foram, na verdade, os precursores dos reis. Antes dos reis, rei Davi e tantos outros, vieram os juízes, como os irmãos sabem, e eles eram líderes escolhidos pelo próprio Deus para orientar o povo de Israel após a conquista da terra de Canaã. Então já é um momento que eles já estavam na terra e os juízes, eles eram eleitos por Deus para poder orientar o povo contra a opressão dos monarcas estrangeiros que ficavam tentando retirar a terra que o Senhor entregou ao povo. E os juízes, eles eram considerados modelo de sabedoria. E aqui, amados, a Bíblia, ela expressa de forma clara que o Senhor esteve presente sobre Otoniel, sobre Gideão, Jefté, Sansão, conduzindo esses juízes e representantes do Senhor a grandes realizações, como os irmãos sabem, pelo menos a história de Gideão, que é uma história muito conhecida, e isso não seria possível sem que o Espírito Santo estivesse sobre eles. Isso está no livro de Juízes 3:10, Gideão, Juízes 6:34, Jefté, Juízes 11:29, Sansão também no livro de Juízes. Irmãos, Davi também foi um dos escolhidos por Deus, e Davi, antes que Samuel fosse à casa de Jessé para ungí-lo, para levar até ele o óleo da unção, de modo que o Espírito Santo se apossou da vida dele, Davi, antes disso, ele nada mais era do que um pastor de ovelhas. Davi, ele passou de um simples pastor de ovelhas a um homem cheio do Espírito de Deus, tendo realizado grandes feitos heróicos, que se ele não tivesse apossado do Espírito de Deus, isso não seria possível. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Isso não seria possível, amados, se ele não tivesse a presença sobre ele do Espírito de Deus. Nós conhecemos os atos heróicos de Davi, inclusive é a partir da linhagem sanguínea, biológica de Davi, que nasce o Jesus, filho de Maria e José. Então, isso é para que nós possamos nos apegar a essa verdade, que o Espírito esteve durante todo o tempo. Nos profetas, Isaías, Ezequiel,
também experimentaram da presença do Espírito. Eu não vou ler os textos aqui, porque senão nós não conseguiremos concluir. Mas os profetas, eles tiveram a manifestação do Espírito. E Jesus, chegando a Jesus, dando um salto. Irmãos, vocês imaginam que Jesus, sendo Deus e homem, nós sabemos que Jesus, ele era ao mesmo tempo Deus e homem. Jesus necessitava da manifestação do Espírito Santo sobre a vida dele para que ele fizesse tudo o que ele fez aqui. Jesus necessitava do Espírito Santo. Jesus, ele tinha nele, ele reunia nele o que a teologia chama de uma união hipostática, que é a natureza de Deus numa junção com a natureza do homem. Ele conseguia ser Deus e homem ao mesmo tempo. E, amados, engana-se aquele que não imagina que Jesus necessitou fundamentalmente da presença do Espírito para que ele realizasse tudo aquilo a que ele se propôs realizar aqui na terra por cada um de nós, igreja dele. Vamos ver isso lá em João 1, 29 a 33, diz o texto. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando disse: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água, para que ele fosse revelado a Israel. 32. Então João deu o seguinte testemunho: vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 4, 1, 14, 18 e 19. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Verso 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Por fim, João 3,34. Pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá, sem limites, o Espírito. Vimos, irmãos, que Jesus era cheio do Espírito de Deus, quem o capacitou para o seu ministério singular. Jesus foi capacitado pelo Espírito de Deus. Sendo assim, quem seríamos nós se pretendêssemos ser alguém chamado por Igreja de Jesus, sem que nós buscássemos ou busquemos esse revestimento do alto que é o Espírito Santo habitando dentro de nós? Sendo assim, antes de Jesus ser crucificado, ele cheio do Espírito, ele, antes de ascender aos céus, ele prometeu que não nos deixaria órfãos. Ele chegou para os discípulos antes mesmo de sua crucificação e prometeu que ele iria, era necessário que ele fosse. Mas com a ida dele, ele não nos deixaria órfãos, ele mandaria outro em seu lugar. Esse outro em seu lugar é um outro paracletos no grego, no original, que é também entendido como consolador, conselheiro, advogado, mas aqui quer dizer um outro de mesma essência, Deus como ele iria deixar o Consolador, o Espírito da verdade com a igreja. E ele fala lá no verso 15 de João 14, diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Ele estará conosco para sempre, igreja. Amém? É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece. Vocês
nós o conhecemos, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Irmãos, o Senhor fala que ele habita em nós e ele estará conosco. Ele habita e estará conosco. Onde nós estivermos, ele estará conosco. Nós somos moradia do Espírito, habitação do Espírito. E segue o Senhor falando, Mateus 28, 18 a 20, que é a grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Irmãos, aqui a ideia central da mensagem de Jesus dita aos discípulos após a sua morte e antes dele ascender aos céus, era a transmissão de uma ordem comissiva e imperativa. O que é isso, irmãos? Comissivo, primeiro é uma ordem, é um mandamento. Ele dá um mandamento, ide. Uma ordem comissiva, porque é o contrário de omissão. Ou seja, é uma ação, é uma ordem para que façamos algo. E imperativa, porque não há escolha, igreja. Não há escolha. O ide do Senhor é uma ordem comissiva e imperativa que nós não temos escolha. Ou nós aceitemos o Senhor em plenitude, ou nós abrimos mão de tudo aquilo que Ele quer fazer em nós. E essa ordem do Senhor, a grande comissão, o ide do Senhor, é essa ordem que Ele deu aos discípulos, mas que Ele deu aos discípulos naquele momento, sendo eles representantes de toda a igreja. Nós bebemos dessa ordem do Senhor, nós somos destinatários dessa ordem do Senhor, para que nós possamos levar as boas novas da salvação àqueles que perecem. Assim diz o Senhor em sua palavra. E aqui, no capítulo 16, o Senhor diz, ao final, aqui no verso 8 do capítulo 16, quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. Quem, em sã consciência, quem vai querer entregar a vida para alguém sob o argumento de que ele é pecador e ele necessita se arrepender dos seus pecados, mas não basta que ele se arrependa dos pecados dele, é necessário que ele compreenda que ele não pode fazer nada por ele, que só um pode fazer aquilo que ele precisa. Quem, em sã consciência, vai aceitar isso, que ele é pecador, que ele precisa de arrependimento, que ele nada pode fazer por ele, que há só um que pode fazer e que já fez há 2000 anos atrás? Amados, isso é só por uma obra do Espírito. Isso é só por uma obra do Espírito de Deus. Está aqui, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa promessa do Pai, dita pelo Filho Jesus, ela vai ser concretizada no livro de Atos. No livro de Atos dos Apóstolos, que nós podemos chamar, alguns irmãos chamam de livro de Atos do Espírito Santo, capítulo 1, de 3 a 5, diz: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos apóstolos, com muitas provas incontestáveis, igreja, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. O Senhor iria trazer algo novo para a igreja ali, irmãos. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Ele falou lá em João 14, 26. Porque João, na verdade, batizou com água, mas nós seremos batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Assim disse o Senhor. E ele conclui no verso 8, amados: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Queridos, louvado seja o Senhor. O Senhor comissiona a igreja, amados. Ele comissiona, mas Ele também arregimenta. Ele comissiona, mas Ele capacita. Ele comissiona, mas Ele não dá ferramentas manuais. Ele dá um Deus como Ele, o do Espírito Santo, para que Ele habite em nós e a partir de nós, Ele faça tudo o que tem que ser feito. Só precisamos apresentar um coração disposto para que o mundo veja o Senhor em nós, a igreja de Jesus. Amém, irmãos? E assim segue. Como então haveremos de obter esse poder do alto? Como nós sabemos, amados, que nós recebemos o Espírito de Deus a partir do momento que nós nos convertemos. Isso é uma verdade. A partir do momento que nós nos convertemos, nos batizamos, nós recebemos o Espírito de Deus. Mas será que esse revestimento de poder do alto que os nossos irmãos viram em Atos 2, naquela ocasião em que aquele povo obedeceu e esperou, é o mesmo Espírito que nós recebemos quando nós nos convertemos? Será que é isso? Será que a Bíblia está querendo ser repetitiva ou ela está querendo dizer que há uma porção que nós devemos buscar para que nós devamos exercer a incumbência que nos foi dada por quem morreu por cada um de nós? E é sobre isso que o Senhor quer falar conosco, irmãos. É sobre a busca incessante e perseverante desse poder do alto. É sobre a busca como os irmãos fizeram. Eles não fizeram de qualquer forma. Eles obedeceram, eles foram até Jerusalém e se colocaram a esperar. Eles não colocaram a mão no arado sem que antes eles recebessem aquilo que eles esperavam, que era a promessa de Deus, feita pela boca de Jesus. E ali eles ficaram de qualquer jeito. Ficaram estudando a palavra, ficaram fazendo seminário, ficaram na comunhão, comendo, bebendo. Não ficaram assim não, irmãos. Mesmo que isso não seja pecado, mas eles ficaram em constante oração, perseveraram na oração, eles não desistiram enquanto aquele poder do alto não desceu sobre a igreja, eles perseveraram na oração, eles não desistiram, igreja, e é aí que o Senhor me admoestou, é aí que o Senhor me chamou a atenção, é aí que o Senhor me levou para a cara no pó, me mostrando que um dos problemas da igreja que sou eu, é que parece que eu quero, mas a minha vida fala muito mais a respeito de mim do que aquilo que eu digo querer. Será, irmãos, que eu quero realmente? Será que eu quero essa incumbência para mim? Será que eu quero fazer a incumbência, mas eu quero fazer de modo paralelo, com uma ideia que seja boa, que seja legal, que seja criativa? Será que é isso que o Senhor quer de mim enquanto igreja? Será que o Senhor não está a denunciar possíveis ativismos, possíveis inferências meramente humanas? Será que não estamos fechando o ouvido para aquilo que o Espírito quer fazer? Irmãos, é bem verdade que a nossa comunidade de fé tem crescido, glória a Deus por isso. Mas, irmãos, o Senhor quer mais, o Senhor quer mais, o Senhor quer fazer arder no nosso peito o mesmo amor que Ele sente por cada um de nós como igreja, que nós sintamos pelo perdido. É isso que o Senhor quer falar ao nosso coração. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele falou, irmãos, o desejo do coração de Deus. Sabe qual é o desejo do coração de Deus que Paulo ministra na vida do jovem Timóteo, amados? Sabe qual é? Que todos sejam salvos. Todos os homens sejam salvos e sejam levados ao pleno conhecimento dele, da verdade. Paulo fala isso expressamente no livro, na carta de 1 Timóteo 4. Todos sejam salvos. Irmãos, não são alguns, são todos
sejam salvos e levados no pleno conhecimento da verdade. Quem é a verdade? A verdade é uma pessoa, é Jesus, amados. Amados, o mundo está buscando essa verdade, esse tesouro escondido, e ele não está sabendo onde encontrar, e o Espírito quer ir até eles, mas nós somos as pernas, os braços, a boca, a cabeça do Espírito nesse mundo perdido, onde o príncipe das trevas está sapateando, levando muitos daqueles que são, inclusive, próximos da igreja de cada um de nós. E assim, amados, é isso que o Senhor quer dizer para nós, que nós devemos observar 3 coisas que eu chamo a atenção. Se há a promessa de toda a igreja, toda, não é do presbitério, não é do apóstolo, toda a igreja, se há a promessa para toda a igreja de receber o poder do alto, para o exercício da incumbência, do ide do Senhor. Se Jesus diz que todo o que pede recebe, Jesus diz, todo o que pede recebe, e se o Pai, ele está mais pronto a dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, do que nós a darmos boas dádivas a nossos filhos, qual a conclusão a que chegamos, igreja? Nós somos forçados a concluir que está faltando algo em nós, algo mais contundente, algo mais vivo, algo mais dinâmico em nós. Mas aí você pode estar se perguntando, mas Wellington, será que nós estamos fazendo alguma coisa errada? Irmãos, não é sobre isso que o Senhor está falando conosco. Não estamos fazendo coisas erradas, mas fato é que o Senhor me levou a um texto lá quando Jesus e toda a sua comitiva chegou lá na casa do seu amigo Lázaro, e chegou lá, e estavam lá Maria e Marta. Amados, Marta fez alguma coisa de errado naquela ocasião, que Jesus chegou lá com a comitiva? Fez alguma coisa de errado, irmãos? Não, não fez, amados. Mas o Senhor disse, ele disse, Marta, olha, a melhor parte está com Maria. Está com Maria. Meus irmãos, Marta não fazia nada de errado, mas a boa parte estava com Maria. Nós devemos, irmãos, querer a boa parte. Nós não devemos nos contentar com aquilo que alegra o nosso coração, mas será que está alegrando o coração de Deus? Nós não devemos nos contentar com aquilo que brilha nos nossos olhos, mas é importante que os olhos do Senhor brilhem para nós, porque o Senhor, ele tem que ser o nosso espelho. E é esse poder que os irmãos receberam lá no Pentecostes. E, queridos, a vida da igreja, a vida dos irmãos, dos discípulos, ela foi profundamente afetada com esse revestimento que eles tiveram no dia de Pentecostes. Isso é muito claro. E aí, eu posso citar várias passagens que os irmãos, a vida dos irmãos, dos discípulos, quando estavam com Jesus, pelo menos 2 situações, quando eles estavam no barco, Jesus no barco com eles, a tempestade atacou o barco, o que eles esboçaram ali? Eles esboçaram uma reação que o Senhor chegou e disse para eles, homens de pequena fé. Isso eles caminhavam com o Senhor. Em outra ocasião, na segunda multiplicação dos pães, eles também esboçaram incredulidade para aquilo que o Senhor poderia fazer, que era alimentar todo aquele povo que estava lá para poder receber a palavra do Senhor e, claro, receber os milagres dele. Irmãos, Filipe lá em João 14:8, ele fala a Jesus, Senhor, Jesus já se encaminhando para a entrega do corpo dele lá na cruz por cada um de nós. Filipe chega para Jesus e fala, Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Amados, Filipe ele não havia contemplado que em Jesus residia a plenitude do Pai.
Isso só aconteceu depois de Pentecostes, depois daquele dia. Foi a partir daquele momento, depois da vinda do Espírito, daquele revestimento de poder do alto, que o Senhor começou a operar na vida daqueles irmãos. Naquele dia, amados, eles não tiveram oportunidade, no dia de Pentecostes, eles não tiveram oportunidade de manifestar amor pelo serviço. Não tiveram. Estavam todos reunidos ali, e aí estavam os 12 lá. Eles não tiveram oportunidade de manifestar grandes dons espirituais, dons de serviço, dons ministeriais. Estavam lá orando, estavam todos lá e receberam esse revestimento de poder do alto. E aí Pedro se levanta e ele começa a falar de quem era Jesus, de que Jesus foi levado à morte por conta de nós, daqueles homens, daquelas pessoas, e era importante que Jesus morresse para que nós pudéssemos nele ter a vida eterna. E Pedro, ele explana para aquelas pessoas ali o que seria um conhecimento básico. Ele não teve naquele momento um espírito de um poder inspirador do Espírito Santo sobre ele. E amados, naquele dia, mesmo sem expressar tudo isso que o Espírito Santo veio a fazer na igreja, durante o trabalho dos apóstolos, ele, com a fala dele, 3.000 foram convertidos naquela noite. Irmãos, isso não chama a atenção da igreja? Eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. E eu imagino que não só eu queira isso para mim, nós precisamos querer isso para nós. Nós precisamos, amados, assim, ser cheios de um sentimento de amor, de uma decisão de amor, de uma manifestação do amor que é Deus em nós, como Paulo expressou pelos seus compatriotas judeus. Paulo fala lá no livro de Gálatas, queridos, olha o amor que o apóstolo Paulo expressou por seus compatriotas. Toda vez que eu vou a esse texto, eu choro, porque Paulo chegou ao ponto de dizer ao Senhor, de dizer que ele queria ser amaldiçoado, queria ser anátema, queria ser separado de Cristo, se os judeus, seus compatriotas, perdessem a salvação em Jesus. Queridos, que é isso, meu irmão? Eu fico impressionado, isso é amor pelo próximo, é isso que a primeira epístola de João vai dizer para nós, isso é amar, segundo o amor que o Senhor opera em nós, isso é o amor agapau, o amor ágape do Senhor. Assim Paulo falou, ele teve a coragem de dizer isso. E eu concluo, amados, dizendo à igreja, eu fui bastante tocado, ministrado pelo Senhor, de modo que nós devemos assim, segundo a palavra, uma frase lá do teólogo Charles Finney, que nós possamos assim fixar impressões salvadoras nas pessoas, sabe? E fixar impressões salvadoras nas pessoas é somente por meio do Espírito, querido. Paulo fala aos Romanos que a nossa vida seja uma pregação, se necessário for, falemos, abramos a boca, que nós consigamos, assim como os discípulos, os apóstolos conseguiram, queridos, num simples gesto, com a nossa sombra, como Pedro e João curaram, uma simples fala, um abraço, um olhar no olho possa levar as pessoas a compreenderem que são pecadores, que necessitam do perdão e que só um pode dar aquilo que eles necessitam, irmãos. É isso que nós precisamos, não é com muita eloquência, aqueles irmãos que lá estavam, Pedro, que naquela pregação 3.000 foram convertidos, não foi por erudição humana, irmãos, não foi por cultura, não me parecia que Pedro e os discípulos, eles tinham isso, não foi por eloquência,
Não foi por nada disso, foi pela operação do Espírito. Eu quero, assim, abrir meu coração para que o Senhor, Ele venha, assim, impregnar o coração da igreja, para que nós coloquemos, assim, esse ensinamento na centralidade do nosso culto ao Senhor. Eu quero, assim, orar, irmãos, para que nós possamos expressar o mesmo amor que o Senhor tem pela igreja, nós possamos expressar pelo próximo. Se é desejo do coração dele que todos sejam salvos, eu tenho que me esmerar a concorrer para que realmente todos sejam salvos. E eu não posso fazer isso de qualquer forma. Eu não posso fazer isso sem que seja pelo êxito do Espírito de Deus em mim. Que a igreja possa se convencer de que essa verdade é para nós, de que os discípulos, quando eles ouviram isso de Jesus lá atrás, no momento em que nós nos convertemos aqui, nós passamos para eles uma procuração, cujos poderes outorgados a eles lá naquele dia foi para que eles fossem os nossos ouvidos, os nossos olhos, e aquilo que eles receberam lá, nós possamos desfrutar hoje aqui, e o Senhor possa fluir através da vida da igreja. Em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Aqui está a igreja do Senhor, Pai. A igreja do Senhor. E a igreja que aqui está, ela foi comprada não por prata nem ouro, mas foi pelo sangue imaculado do Cordeiro de Deus. Por isso, Senhor, o Senhor é o nosso Senhor, o nosso dono, em cujas mãos está a nossa vida, o nosso querer, Senhor. Nós abrimos mão, nós compreendemos, Senhor, que nós devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir o Senhor. Seguir segundo o teu propósito, Pai. Que o Senhor ministre no coração da tua igreja. Espírito Santo, faça queimar, faça arder no coração da tua igreja tudo aquilo que o Senhor quer para nós. Nós nos rendemos a ti, Senhor. Nós queremos mais. Nós não queremos nos contentar com a conversão de nossas almas, mas nós queremos ir além. Nós queremos verdadeiramente expressar o corpo do Senhor no mundo para que todos vejam ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos dê perseverança, que a tua igreja persevere na oração, que a tua igreja persevere na busca dos dons espirituais, que a tua igreja, Senhor, se disponibilize a verdadeiramente mostrar quem o Senhor é para o mundo, que os nossos atos e gestos glorifiquem a ti, Senhor, e que o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, nos leve à compreensão daquilo que o Senhor quer nos revelar, e faça com que essa incumbência que o Senhor nos entregou, ela seja exitosa, e nós possamos chegar no fim da nossa caminhada, dando júbilo de louvor e glória a Ti, porque nós fomos um com o Senhor, e concorremos para que a morte de Jesus não fosse em vão. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Continua conosco. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém, amém e amém.